Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Na rede, goleiros na rede, esporte e paixão, com informação. Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Na rede, goleiros na rede, esporte e paixão, com informação. Fala galera, Boleiros na Rede com mais uma resenha, mais um programa aqui, mais uma entrevista. Estou aqui acompanhado do Erasmo Romão, tudo tranquilo, Erasmo? Fala galera, estamos aí mais uma vez, né? Um dia bonito, um dia amanheceu bacana, um dia para você atravessar o Atlântico e ir a Portugal, né? Quem tá com voleiro vai a Portugal também, né? Se você teve desejo de ir a essa terra algum dia, o dia é hoje. Vamos lá, bom dia. A gente vai estar falando hoje, eu sou o Robson, né? Esqueci de falar meu nome, você já me conhece, eu acho, né? Mas tudo bem, Robson Abreu. Vou estar apresentando, a gente vai estar conversando com um cara que já fez isso, já atravessou o Atlântico, e está lá em Portugal já, que é o Fábio Giacomelli. Giacomelli ou Giacomelli? Fala para nós, para tirar essa dúvida pro povo. Olá, Robson, olá, Erasmo, um prazer conversar com vocês aí um pouquinho, falar sobre futebol, sempre muito legal. É Giacomelli mesmo, bem simples, bem tranquilo de pronunciar, então é dessa forma mesmo. Prazeraço estar aqui para nós falarmos um pouco sobre futebol, sobre Portugal, sobre o Brasil, sobre a atualidade em geral. Obrigado pelo convite. Show de bola, prazer é nosso estar com você aí, Fábio. E, cara, o que você foi fazer em Portugal? Você é brasileiro pelo sotaque do Rio Grande do Sul, eu tô errado? Tá certo, sou gaúcho do interior do Rio Grande do Sul. É uma cidade muito desconhecida, sou de Santiago, no Rio Grande do Sul, cidadezinha pequena, 45 mil habitantes, e vim desbravar Portugal agora. Primeiro vim em busca do mestrado, concluí o mestrado e agora estou já na parte final do doutorado, ver se despacho a minha tese logo para encerrar e ter mais esse grau para depois ir para o mercado de trabalho de vez. Doutorado, mas explica pro pessoal, você é... Eu sou jornalista por formação, me formei na Universidade Federal do Pampa, em São Borja, uma cidade que é na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina, só atravessa essa ponte é a Argentina. E depois, por uns contatos com alguns colegas e alguns professores, resolvi me aventurar nessa ideia do mestrado e vir para Portugal, e estou aqui há 5 anos e meio já. Oh, que bacana. Pelo tom da camisa aí, algumas coisas que eu tô vendo atrás, você é colorado? Sou colorado, sou jornalista, sou daqueles jornalistas que falam muito sobre esporte, mas sou jornalista identificado. Mas olha que tem camisa tricolor aqui também. É verdade. A minha noiva é gremista, né? Então aqui a gente divide um pouco, mas eu sou colorado dos mais fanáticos aí. Opa! Já tinha até achado estranho quando o Erasmo você revelou que era colorado, né? O Erasmo identificou ali atrás. E eu vi uma camisa azul, falei, é uma coisa diferente. A noiva, não, mas aqui tem, né? Tem camisa azul, tem a camisa do Leicester, né? Tem aqui a camisa nova da Roma. Olha, que bacana. Coleção de camisas. Quem gosta de futebol tem que fazer essas coisas assim também. Que legal. Mas eu não vou te comprometer, não. Não vou perguntar se você veste a azul, não. Vai lá, Erasmo, faz aí. Isso não tem problema. Ô, Fábio, você faz mestrado na área do jornalismo mesmo. Explica pra gente. Eu já terminei o mestrado. O mestrado em jornalismo. O mestrado foi em jornalismo em si. Mestrado em jornalismo. E agora no doutorado é um pouco mais amplo, é o doutorado em ciências da comunicação. Sim, você falou
sobre um papo de alguma coisa envolvida a rádio também, né? Sim, eu trabalhei antes, durante a graduação, trabalhei em rádio, durante 3 anos trabalhei em rádio, em 2 rádios lá na cidade que eu cursei a faculdade, primeiro na Rádio IP, depois na Rádio Líder, e na Rádio Líder nós tivemos um programa bem interessante, era um programa que é o horário nobre no final do dia, pegava aquele horário da saída do trabalho das pessoas, então nós tivemos uma audiência bacana na cidade, foi um projeto muito interessante junto com outros colegas, e a gente mantém contato até hoje, cada um seguiu o seu caminho, porque todos estavam no programa durante a faculdade, hoje ninguém está mais lá, o programa não existe mais também, mas foi uma época bacana que se chamava Almanac. Nós começávamos com algumas notícias da cidade, mas o tom mesmo era o tom de esporte, que tomava conta, e foi muito bacana durante todo esse tempo trabalhar na Rádio Líder com esse programa, porque nos trouxe muitas alegrias, o pessoal realmente interagia, participava, telefonava, criticava bastante, porque como vocês viram aí, nós sempre falávamos os nossos times e cornetávamos, então era uma coisa bem, bem legal mesmo. Ô Fábio, essa questão do rádio, o rádio no Brasil é uma coisa assim, que pelo menos eu só conheço o Brasil, eu vejo o rádio ao longo das décadas, e eu pensava que, poxa, hoje no século XXI acabou o rádio. Mas, pelo contrário, as rádios sobrevivem, elas estão se reinventando, né? E o povo continua com esse rádio, né? Nos fones, né? Usando celulares. Essa magia do que acontece no Brasil, acontece em Portugal, como é que é isso? Como é que é o rádio na Europa? E você tem como explicar esse fenômeno no Brasil? Me explica, por favor, tenta. O rádio é uma mídia de proximidade. O rádio é aquele companheiro. As pessoas têm o rádio como companheiro. Porque grande parte das pessoas cresceram tendo um aparelho de rádio na sua casa. Então era normal a pessoa acordar e tomar o café da manhã, ligava o rádio. Depois mudou-se um pouco. A companhia do café da manhã passou a ser a televisão. O rádio passou a ser o parceiro quando você entrava no carro, no trânsito, numa viagem. Aos poucos tudo foi mudando e parecia que o rádio ia ser deixado de lado. Porque veio MP3, depois veio o Spotify, só que o rádio sempre soube se reinventar e mudar a sua programação e se adaptar aos novos moldes. Hoje você consegue ouvir rádio perfeitamente onde estiver, com o sinal de 4G, e o rádio vai ser sempre esse parceiro. Aqui em Portugal não é diferente. A única diferença que nós temos em Portugal em relação ao Brasil, e isso se explica muito pelo tamanho, pela geografia, é que as rádios estão sediadas em Lisboa. Aqui na Covilhã tem a rádio da Covilhã, mas se você perguntar quantas pessoas ouvem a rádio da Covilhã, é mínimo perto das que ouvem as rádios de Lisboa, porque elas pegam aqui em frequência modulada normalmente. O alcance permite isso, coisas que no Brasil não permite. Por isso que o rádio se torna aquela mídia de proximidade no Brasil. Você liga o rádio para saber a sua informação local. Você quer saber o que está acontecendo na sua cidade. Enquanto isso, a televisão, ela vai trazer uma informação mais regional, mais ampla, e o rádio traz essa proximidade. Você conhece o comunicador, você conhece o jornalista. Então, por isso tem, digamos assim, um amor das pessoas, sobretudo do interior, e constroem essa magia junto do rádio, aquela voz do comunicador, quem será esse comunicador? Então é uma construção imagética das pessoas, porque elas querem realmente ter essa proximidade com os acontecimentos locais a partir do rádio. Sobretudo nas transmissões esportivas. As transmissões esportivas são uma magia à parte, isso aí não tem nem como explicar, e isso tanto aqui em Portugal quanto no Brasil, o rádio é extremamente forte nas transmissões esportivas. A outra coisa, Fábio, deixa eu entrar na particularidade. Você é gaúcho. Os gaúchos fazem muito sucesso. Eu conheço excelentes radialistas gaúchos. Aqui no Rio tem radialistas gaúchos que fazem sucesso. Locutores que fazem sucesso há décadas. E são gaúchos. Tem a explicação? O gaúcho, rádio... Fala. É porque, assim, não sei se tem uma explicação científica, mas talvez... lá no Rio Grande do Sul tem 2 rádios muito fortes, que é a Rádio Guaíba e a Rádio Gaúcha. São rádios que têm 60 anos, uma história gigantesca,
e se construíram e se consolidaram a partir de 2 grupos midiáticos muito fortes. O Grupo Caldas Júnior, que hoje pertence ao Grupo Record, e também o Grupo RBS, que é uma afiliada do Grupo Globo. E essas 2 rádios, Gaúcha e Guaíba, por elas chegavam antigamente em ondas médias, no interior, no 600 AM, no 590, se eu não estou enganado, e depois, com a mudança das frequências, tiveram que partir para parcerias com as rádios locais. As rádios locais retransmitiam esse sinal, então o gaúcho sempre se acostumou muito a fidelizar-se a ouvir certos comunicadores, tanto da Gaúcha quanto da Guaíba. E se você me perguntar assim, o meu gosto da rádio vem por onde? Eu não tenho como explicar, mas eu sei que o meu avô sempre ouvia rádio, o meu pai sempre ouviu a rádio. E eu segui nessa sequência, ninguém me disse assim, você tem que ouvir rádio. Ninguém me disse. Mas é uma coisa que acontece naturalmente para nós, tá? Talvez, e no Rio também deve ser da mesma forma, para quem está mais distante, a minha cidade é 600 quilômetros de Porto Alegre. Então, dificilmente eu teria a chance de ir ao Beira-Rio antigamente. Ir à Arena agora, ir ao Olímpico, assistir um jogo de futebol. Então, nós ficávamos sempre esperando, porque a TV, ela transmite o jogo, mas abre um pouco antes e depois acaba a transmissão. E o rádio é quem traz essa proximidade, esse contexto de local, vontade de estar dentro do estádio. E seja também na própria cidade grande, com o repórter do trânsito, é uma magia diferente. É uma proximidade que... Diga. Não, conclui. Não, é só isso. É realmente essa proximidade que o rádio traz para quem mora longe dos grandes centros, que talvez por aí se explique essa magia dos gaúchos ouvirem tanto rádio. Ah, tá. Eu falei, Fábio, perdoa, porque tem a questão do delay aqui, do sinal, aí eu pensei que tu tinha concluído. Deixa eu te perguntar um negócio, Fábio. Qual é o time da cidade que você nasceu, ou o mais próximo? O mais próximo, que disputa alguma divisão hoje de relevo? Eu tô perguntando isso por quê, cara? Porque você é do interior, que você diz, brincando aí. E torce para um time de um grande centro. Aí eu falei assim, geralmente, quem é daquele interior do interior, às vezes tem um time mais próximo ali, de uma cidade mais próxima, que tem aquela paixão e tal. Aí eu tô perguntando, de repente, qual é o time próximo ali da cidade que você nasceu, que você viveu? Hoje o time de expressão mais próximo é o São Luís de Ijuí, que é uma cidade que fica a 150 quilômetros, que disputa a primeira divisão, mas nós não temos relação nenhuma assim de torcer para o São Luís de Ijuí, porque há pouco tempo o São Luís realmente vem fazendo um trabalho mais profundo, mais profissional para se manter nas divisões de elite. A minha cidade, Santiago, ela se caracteriza, não sei se vocês já ouviram falar, mas nós temos o maior torneio, hoje não é o maior por causa do dinheiro já, mas o mais tradicional torneio sub-17 do Brasil, que é a Copa Santiago de Futebol Juvenil. Todo ano, por exemplo, nós temos alguns cariocas participando, é uma espécie de mini Libertadores. Então o Inter e o Grêmio estão sempre lá, o Fluminense, o Flamengo, o Vasco, todos já passaram por lá. Então eu vi nascer a paixão do futebol, eu vi nascer lá na minha cidade, mas com esses grandes clubes. Para nós assistirmos a Copa Santiago todo mês de janeiro, era uma magia diferente, e nós não acompanhávamos nenhum clube da terra. Eram os grandes que iam até a nossa cidade, por isso nós temos essa proximidade. Uma pergunta aqui da Caroline Patati para você. Mandei para ela que a gente está em tempo real aqui no Facebook, né? E depois, né, a gente estará em outro canal, mas assim, no YouTube. Então eu mandei em tempo real aqui para Caroline, falando que nós estamos contigo. Eu perguntei, você tem alguma pergunta para ele? Eu tenho sim. Vou ler a pergunta que ela mandou para você. Ó. Sendo um jornalista que assumiu o time de futebol, gostaria que ele falasse sobre essa relação que as pessoas imaginam entre paixão e imparcialidade, especialmente para quem é um pesquisador da área. E mandou um abraço para você aí também. A Carol é parceiraça minha aqui, veio também se aventurar nesse ramo da pesquisa acadêmica. Primeiro, assim, vamos contextualizar a ideia de imparcialidade, de 2 modos. Primeiro, imparcialidade de um modo geral, no senso comum.
A imparcialidade é... O que é imparcialidade? É o falar do mesmo tempo, entre aspas, de Inter e de Grêmio, por exemplo. Isso seria imparcialidade. Ou manter o mesmo tom, o mesmo jeito de críticas e de elogios para Inter e Grêmio. No senso comum é isso. Para a ciência, na pesquisa, não existe imparcialidade. O jornalismo não é imparcial. Não existe imparcialidade no jornalismo. Por quê? Primeiro, porque você tem um espaço para seguir. É impossível você dar todas as notícias. No momento que você escolhe alguma para dar e deixa outra de lado, você já não está sendo imparcial. Você já está fazendo uma seleção. Mas trazendo isso pro futebol em si. No momento, quando eu entrei na faculdade, eu disse assim, bom, eu preciso, para me encaixar no mercado de trabalho, me tornar assim mais imparcial, tentar buscar, e eu seguia todas as redes sociais do Grêmio, aprendi muito. Inclusive, no meu trabalho de conclusão de curso, eu fui recebido pelo pessoal do Grêmio no Olímpico para acompanhar um treino e acompanhar o trabalho da assessoria de comunicação do Grêmio. Não foi de vermelho não, né? Não, fui de vermelho. Aí apronta, né, parceiro? Da mesma forma que fui recebido pelo pessoal do Internacional, e a ideia ali foi retratar 2 trabalhos das assessorias de comunicação. E assim foi feito. Mas, quando eu pensei assim, bom... eu acho que eu consigo passar para o torcedor que gosta de futebol a minha visão de Grêmio e a minha visão de Inter, e ainda assim dizer, olha, eu sou colorado. Está na minha bio das redes sociais, quem vê vai estar lá, jornalista colorado. Porque eu prefiro ser assim, porque um dia você é chamado de gremista, no outro dia você é chamado de colorado. Bom, então tá lá, todo mundo já sabe. Eu não gosto de fazer crítica por crítica. Inclusive, na sexta-feira, critiquei muito o presidente do Internacional. Quem acompanhou minhas redes sociais pode ver, por causa da fala dele. Mas, assim, Sim. Tem muita gente que leva isso pro lado passional. Quando você faz uma crítica ao Grêmio, eles vão dizer assim, mas você é colorado, isso não tem nada a ver. Ou quando eu critico o próprio Internacional, mas isso aí tá sendo torcedor demais. Então nunca vai existir 100% de contentamento. Mas no momento que eu decidi dizer assim, sou jornalista e sou colorado, eu acabei ganhando talvez mais respeito e mais respaldo da própria torcida do Grêmio. Quando eu falo do Grêmio, as pessoas contribuem, as pessoas discutem, e eu acho que isso é sadio, mas sempre mantendo o respeito, que é a base de tudo. Eu não falo qual é meu time, não. Só falo que eu sou atual campeão da América. Pergunta aí, Heraldo. Ô, Fábio, e agora, quando você chegou na Europa, você percebeu alguma diferença da rádio? Como é que é o rádio pro europeu? O brasileiro é mais apaixonante mesmo? Os radialistas brasileiros são mais assim, mais presentes na vida das pessoas? Como funciona o rádio na Europa? Não tenha nem dúvida que no Brasil há uma proximidade maior, mas nem dúvida. Aqui, sobretudo por causa daquele contexto que eu falei, das rádios estarem basicamente situadas nos grandes centros, há um distanciamento. E aqui, por exemplo, nós temos a rádio AM, entre aspas, né, porque aqui já não há mais o sistema de amplitude modulada, todas as rádios funcionam em frequência modulada, mas vamos dizer assim, o estilo AM funciona na Rádio Antena 1, que pertence à RTP, que é a emissora pública do governo. Nós temos a Rádio Renascença, que é uma emissora católica, e nós temos também a TSF. São as rádios no quesito AM, mas que funcionam em frequência modulada. São baseadas em Lisboa, as suas bases. Então, assim, as pessoas ouvem aquilo, mas seria como olhar o telejornal. As notícias não têm a proximidade. Embora os portugueses gostem muito da rádio, deem muito espaço para notícia, para informação, tanto nas rádios musicais quanto nessas informativas, e eles escutam sim muita rádio, tanto que disputam palmo a palmo a audiência, tanto no entretenimento quanto na rádio informativa, mas há um distanciamento muito maior. É inegável que o brasileiro tem uma paixão maior pelo rádio
tanto os comunicadores por comunicar ao povo brasileiro, quanto o povo brasileiro ao ouvir certos comunicadores. Mas aí a minha questão é, eu sou fã dos nossos comunicadores, seja de televisão, de rádio, né? Eu acho que a gente tem alguns jornalistas assim, fantásticos que eles conseguem, né? Eles trazem você para si, né? São uns camaradas aqui fantásticos, fenomenais no Brasil, que eu não consigo ver no mundo, né? Eu vejo alguns reportes de NBA, Estados Unidos e tal, mas eu não consigo identificar, não sei se é porque eu estou acostumado já com as pessoas. Eu perguntei isso para Carol e eu pergunto para você, a nossa TV, ela tá top, assim, o nosso, principalmente nas transmissões esportivas, nós temos um grau tão grande assim? A impressão eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que o Brasil chegou num nível muito bom de transmissão esportiva, seja ela radiofônica ou televisiva. Aqui, para você ter uma ideia, e isso é uma coisa que acaba irritando os próprios portugueses, e eu não sei porque se insiste muito nesse modelo, o programa de esporte tem 3 debatedores. Um do Benfica, um do Sporting e um do Porto. Parece que não existem outros clubes no país. Parece que não existem outros clubes no país. E o programa tem 1 hora, ficam 55 minutos falando desses 3 clubes, 2 minutos falam do Braga, que é a outra equipe maior. Força. E depois passam comerciais. Muito rápido. É isso. Então, assim, no Brasil, se você vê, a Rede Globo, por exemplo, que é a detentora dos direitos de transmissão, querendo ou não, a Globo e o Sport TV, a Fox, fazem links com o Rio Grande do Sul, com o Paraná, com o Nordeste, e trazem esse contexto nacional. E olha o tamanho do Brasil. Veja o tamanho do Brasil. Série A, Série B, eles fazem, Exatamente. E outro detalhe que eu acho que a Fox que você citou, por exemplo, transmite Copa do Nordeste. Exatamente. E outra questão que eu acho que distancia o torcedor do futebol em si aqui em Portugal nas transmissões televisivas é que não há futebol na TV aberta. Para você assistir os jogos do Campeonato Português, você tem que comprar direitos de transmissão. E aí o que acontece? Caramba. Eu quero comprar os direitos de transmissão. Eu não vou comprar o Sport TV, não vou comprar o PFC. Eu tenho que comprar o Sport TV português para assistir 80% dos jogos. Porque os jogos do Benfica, quando o Benfica joga em casa, pertencem à Benfica TV. Ou seja, o Sport TV não pode transmitir os jogos do Benfica em casa. Ele só é passado na Benfica TV. Ou seja, eu tenho que, se eu quiser ter acesso a 100% dos jogos do Campeonato Português, eu já tenho que comprar 2 canais. Caramba! E te digo que é muito caro. Os 2 canais, por mês, custam 40 euros. Imagino. É complicado demais, pô. Aí haja amor. Então, assim, as pessoas não têm essa familiarização com os comunicadores, porque também elas não compram esses canais com facilidade. Fábio, a tua intenção é concluir o doutorado e voltar para o Brasil ou desbravar a Europa por aí? Cara, assim, eu vou te ser bem sincero. Hoje eu não tenho vontade de voltar para o Brasil. Se eu puder ficar por aqui ao fim do doutorado, eu gostaria muito de ficar por aqui. Mas, ao mesmo tempo que eu não descarto nenhuma possibilidade. Mas hoje, assim... Sua noiva é jornalista também, não? É jornalista também, está fazendo doutorado em comunicação também. Ah, legal. Mas ela não é do ramo de esporte. Tem que diversificar, né? Tá bom, tá certo. Alguém tem que, pelo menos, diversificar, buscar outra... Isso aí, exatamente. Ô, Erasmo, eu vou para as assistências com o Fábio aqui. Vamos lá. Ô, Fábio, o que é assistência no futebol? É aquele último passe pro gol, né? Eu vou lançar para você. Você joga bola, Fábio? Para começar. Cara, eu vim pro ramo do jornalismo esportivo porque não dei certo dentro das 4 linhas. Quando jogava de que posição? Eu comecei no gol, né? Se você sabe que joga no gol, era o gordinho. Eu sempre fui gordinho, né? Então era o gordinho que ficava no gol. Depois eu comecei a
perdi um peso legal, comecei a jogar com a 9, aí hoje eu brinco lá com a 9, jogo lá na frente, assim. O goleiro é o primeiro ou o último a ser escolhido. O primeiro porque quando o cara é muito bom, ou quando ninguém quer ir pro gol, já escolhe aquele que sabe que tu quer ficar no gol. Ou o último, né? Porque é aquele que sobrou, vai aquele ali. Eu peguei e usei um contra-veneno nisso, né? Então eu chegava e dizia assim, opa, eu vou pro gol. Não era tão bom assim, mas já garantia ser o último a ser escolhido. Mas a assistência que eu vou fazer, aproveitando a tua fase de 9 aí, eu vou lançar para você uma palavra, uma frase e você completa rapidamente. Então vamos lá. Assistências aí com o Fábio. Minha referência é... No futebol, Fernandão. Fernandão, um lugar especial para mim é... É Covilhã, cidade da Covilhã, que me acolheu muito bem. O estádio que mais gostei de ter ido foi... Nem imagino. Santiago Bernabéu. Sério? É impressionante. É impressionante. O jogo mais marcante foi... O jogo mais marcante... esse tem alguns jogos, assim. Gabiru. Eu vou dizer o primeiro jogo de Champions League. Não. Vou dizer o primeiro jogo de Champions League, porque eu talvez nunca tenha sentido nada como eu senti quando eu entrei no estádio e estava tocando aquele hino da Champions League. É um negócio absurdo. Qual era o estádio? Qual era o jogo? Foi o estádio do Porto. O jogo Porto 2, Shakhtar Donetsk 2. Bacana. É o novo do Porto aqui, esse novo estádio? Já é o novo, é o estádio do Dragão novo. Já. Bonito. O meu prato preferido é? Meu prato preferido é lasanha. Ele é italiano. Sangue é italiano aí. Olha o sobrenome aí. O meu hobby é? Fotografar. O segundo esporte preferido é? Imaginando vôlei. Que o futebol seja o primeiro. Vôlei. Gosto muito de vôlei. Um parceiro na profissão? Um parceiro na profissão? Cara, deixa eu pensar aqui. O pessoal da rádio lá, vou dizer o meu amigo o jornalista Luiz Brisa Júnior, foi um parceiraço na construção do Almanac. E o meu grande parceiro, Vitor Borges, que hoje é coordenador da Santos TV. Esse cara entrou comigo na faculdade e nós construímos uma carreira nos 4 anos de graduação espetacular e hoje está fazendo sucesso na Santos TV. Ambos brasileiros? Todos brasileiros, sim. O melhor jogador da atualidade é? O melhor jogador da atualidade é o Messi. Meu sonho é? Meu sonho é assistir uma final de Champions League. Lá no Santiago? Pode ser, né? Se for, melhor ainda. Todos os clubes deveriam se reorganizar financeiramente. A última pergunta da assistência aqui. Vou indicar essa resenha para quem é a próxima pessoa que você gostaria que a gente entrevistasse assim? O Vitor Borges da Santos TV. Santos TV, show de bola. E aí, Erasmo? Gostou do papo com o Fábio? Papo bacana, né? Quem sabe, né? E falar de jornalismo, né? De futebol, é tudo a ver, né, cara? Acho que o brasileiro, ele é orientado pelos jornalistas, pelos bons jornalistas. Você está mostrando que é um cara competente, está estudando para isso, né? Eu desejo para você toda a sorte do mundo, né? Que Deus oriente você aí nesse final de curso aí e te mostre qual é a Europa, o Brasil. Você representará bem o Brasil com essa tua competência aí. Muito prazer estar contigo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, agradecer mesmo a atenção que vocês deram. Saibam que quando precisarem vou estar aqui, vocês têm os meus contatos agora. É um prazeraço conversar sobre jornalismo, sobre futebol. Então, quando precisarem, estarei à disposição. Foi um papo muito bacana. Desejo todo o sucesso dos boleiros na rede e que esse programa crie asas para além de Portugal e ganhe o mundo. Legal. Como diz um jornalista, se eu não me engano, é do Rio Grande do Sul, desejo os 3 S para você: sorte, saúde e sucesso. Lembra quem é? Não lembro. Clóvis Monteiro. Clóvis Monteiro, Rádio Clóvis Tupi Monteiro. aqui. Fantástico aqui Atualmente na Rádio Tupi. Fantástico. É o número 1 de audiência no Rio de Janeiro. Ele fala sempre isso. Deseja os 3 S: sorte, saúde e sucesso. E é isso que a gente deseja para você, Fábio. Muito obrigado mesmo.
por nos atender, desde o princípio se colocou à disposição aí, indicação da Carol foi excelente, uma pessoa excelente também, a experiência que tem no ramo já é muito grande, a gente tem certeza que vai crescer mais ainda com todo o que você está galgando, tudo aquilo que você está buscando de formação, para agregar conhecimento a você. Então, que Deus possa abençoar a sua caminhada, a sua vida, da sua noiva também, na área que ela prosseguir dentro do jornalismo também. Obrigado, e a gente só pede que você faça contato com o seu amigo da Santos TV para ver se ele pode nos atender. Assim, se ele der o ok para você, aí você passa o contato para mim. A gente sempre prefere que a pessoa que está indicando primeiro faça contato, não passa contato para a gente, mas faça contato primeiro com a pessoa para não ter nenhum problema. Ela aceitando, você manda o contato para mim. Certamente o Vitor vai atender vocês com o maior prazer, é um cara de um coração enorme. O Vitor trabalhou inclusive no Flamengo, cara. Vocês vão gostar do papo. Teve um tempo na TV do Flamengo, então depois começou no Santos, foi pro Flamengo por um período, voltou pro Santos. É um cara com uma bagagem bem legal sobre TV de clube aí. Tenho certeza que vocês vão ter um papo muito bacana com ele. Valeu. Tá bom. Gente, esse foi o Fábio Giacomelli, não Giacomelli. Até a Carol tava falando, fala no sobrenome dele certo, hein? Esse foi o papo com o Fábio Giacomelli, gente finíssima. Eu quero que você acompanhe essa entrevista aqui no YouTube também. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Procura o Fábio também nas redes sociais dele lá. Quer deixar seu endereço aí, Fábio? Fala aí. É @Fábio Giacomelli no Instagram, no Twitter, pode chegar lá, sempre de portas abertas para conversar sobre futebol e debater. Eu já vou dar um follow back de volta lá, então. Valeu. E aí a gente mantém esse contato. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, foi um prazer. Valeu, galera, é isso aí. Um abraço, até a próxima, hein? Grande abraço. Na rede, goleiros na rede, esporte paixão, com informação.